Boa noite a todos. Boa noite, professora. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora, tudo. Que bom. Então, vamos iniciar aqui, para a gente não se estender muito hoje. Como combinei na aula passada, né, a gente hoje vai corrigir a atividade do Simples Nacional, que vocês fizeram, e a atividade da quarta-feira, que as questões, né, que eu disponibilizei para vocês, sobre o lucro presumido, né, o cálculo do lucro presumido, tá? Então, hoje vocês aproveitem para tirar todas as dúvidas que porventura tenham, tá? Tanto no momento da resolução da atividade, dos cálculos, ou se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro no material que eu disponibilizei ou nas aulas, vocês podem perguntar, tá? Porque a prova vai ser na quarta-feira, no dia 23, e aí no final da aula eu comento sobre a prova, tá? Como é que vai ser a prova. Que sempre fica entrando alguém, então vou deixar para comentar só no final, que aí todos vão estar aqui presentes. Então, eu vou iniciar com a correção da atividade do Simples Nacional, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês em Excel, e aí vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, tá? Só um instante aqui, só para eu disponibilizar. Já está aparecendo para vocês em Excel? Não, professor. Show. Então, Sim, vamos lá. Vamos começar pela atividade do Simples Nacional, tá? E depois a gente faz a do lucro presumido. Eu já coloquei aqui em Excel, vou explicar para vocês, e depois eu posso disponibilizar essas resoluções lá no APA, tá? No Moodle. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o arquivo do enunciado, tá? Porque aí no Excel não tem um enunciado. Pronto. Vocês têm, né, um enunciado da questão, porque depois que vocês repostam, fica ainda disponível, e aí vocês têm que lembrar de salvar. Para depois, quando for estudar, é bom que vocês já deixem salvo, né? Não fique... Porque eu não sei se quando vocês colocam, quando repostam, ainda fica lá disponível. Alguém sabe me dizer? Acho que fica. Mas de qualquer forma é bom salvar, né? Porque vai que não fica aí para que vocês possam estudar, tá? Que aí eu disponibilizo lá no Moodle a resolução. Então, vamos nós. Vou iniciar, tá bom? Atividade 2, referente ao cálculo do Simples Nacional. Primeira questão. Empresa comercial optante do Simples, iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 2017. Nos últimos meses, obteve o seguinte faturamento em 2017. Nós vamos ter o faturamento em 2017 de janeiro a dezembro.
Em 2018, nós só temos aí o faturamento de janeiro, fevereiro e março. Lembrando que isso aí é em 1.000, tá? Em R$ 1.000. Então, é janeiro 10 mil, fevereiro 20 mil, março 40 mil e assim sucessivamente, tá? Em 2018, nós temos aí os 3 meses, 50 mil, 60 mil e 50 mil os 3 primeiros meses do ano de 2018. Qual o valor do Simples Nacional de março de 2018 que será pago em abril de 2018? Então, nós temos aí as informações de uma empresa comercial, tá? Que ela é optante do Simples Nacional, iniciou as suas atividades em janeiro, então ela já optou pelo Simples, e aí a gente tem todo o faturamento do ano de 2017, bem como o faturamento dos 3 primeiros meses de 2018. O que é que a questão pede? Que o valor do Simples Nacional que será pago em abril de 2018. Então, como está aí? O que é que nós temos? Faturamento de 2017. O faturamento em 2017 foi o total de 880 mil. Se vocês observarem aí, eu coloquei a formulazinha, a soma de todos os meses, né? O faturamento de cada mês, vezes 1.000, porque é o valor em reais, em R$ 1.000. No faturamento de 2018, são apenas 3 meses, nós vamos ter aí 160 mil. Se a gente considerar o faturamento, porque o que é que a gente tem que levar em consideração? Sempre a receita bruta acumulada da empresa, só um instantinho, gente, só aceitar aqui quem está entrando agora. Então, vamos lá. O que é que a gente tem que ter primeiramente, né? O que é que a gente tem que ter, qual é a informação que a gente tem que ter? A receita bruta acumulada da empresa nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, qual é o período de apuração? O período de apuração é março de 2018. Março de 2018 é o período de apuração. Quais são os 12 meses que nós vamos considerar? Os 12 meses anteriores ao período de apuração. Os 12 meses anteriores ao período de apuração é março de 2017 a fevereiro de 2018. Por quê? O período de apuração não é março? Não é? O período de apuração é março de 2018, que é o que a gente vai querer saber para poder pagar lá em abril de 2018. Então, o período de apuração é março de 2018. Os 12 meses anteriores ao período de apuração é o período que vai de março a fevereiro de 2018. Março de 2017 a fevereiro, março de 2017 a fevereiro de 2018. É os 12 meses anteriores, março de 2017 a fevereiro de 2018, representam os 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, vamos lá. Nós temos em 2017 os 12 meses, 880 mil. Em 2018, nós temos 3 meses, 160 mil. Se a gente for somar o faturamento de março de 2017 a fevereiro de 2018, nós vamos ter um faturamento total de 960 mil. De março de 2017 a fevereiro de 2018, o faturamento, a receita bruta total é 960 mil. Só que a receita do período de apuração, como tem lá no enunciado da questão, é 50 mil. A receita do período de apuração, que é março, é 50 mil. Então, a gente teve essa receita no mês, tá?
A receita bruta acumulada de março de 2017 a fevereiro de 2018, como foi dito, é 960 mil, que é a soma do faturamento de cada mês, né? Entre março de 2017 a fevereiro de 2018. Se a gente for consultar a lei complementar 123, que trata do Simples Nacional, das microempresas e empresas de pequeno porte, a gente vai ver que a alíquota nominal para essa receita é 10,70%, tá? Ela está dentro da faixa em que a alíquota é 10,70%. E também lá na lei complementar informa a parcela a deduzir nesta faixa, para o anexo 1. Por que é anexo 1? Porque no enunciado da questão está dizendo que ela é uma empresa comercial. Se é uma empresa comercial, então ela está dentro do anexo 1 e vai ter essa alíquota nominal de 10,7 e essa parcela a deduzir de 22.500. Com isso, a gente vai descobrir a alíquota interna, que qual é a fórmula da receita, a fórmula para conseguir encontrar a alíquota efetiva. Coloquei aqui do ladinho para vocês, para ficar bem explicadinho. A alíquota efetiva é o quê? A receita bruta acumulada da empresa nos 12 meses anteriores ao período de apuração. É quanto? 960 mil que a gente conseguiu descobrir aqui. Vezes a alíquota nominal, que é 10,7%. Vou aceitar aqui, gente. A alíquota nominal, que é 10,7%. Desse valor encontrado, a gente vai ter que deduzir a parcela também mencionada lá na faixa para o anexo 1, que é 22.500, dividido por essa mesma receita bruta acumulada, que é 960 mil. A gente vai chegar a uma alíquota efetiva de 0,0836, que multiplicando por 100 é 8,36%. A alíquota efetiva é 8,36%. Qual é o valor a ser recolhido referente ao Simples Nacional no mês de abril, referente ao mês de março? Né? Devido no mês de março, vai ser o quê? Os 50 mil, que é a receita do período de apuração, né? A receita do período de apuração do mês de março, que é 50 mil, vezes a alíquota encontrada, a alíquota efetiva encontrada. Então, qual o valor do Simples Nacional a recolher no mês de abril, referente ao mês de março? R$ 4.178,13. Ok, babies? Alguém não entendeu? Professora, esses Oi, 960 de março de 2017 a fevereiro de 2018 é a soma de valor de março até fevereiro, assim? Eu não coloco nem janeiro nem Isso. fevereiro, que dá Não, é 30 porque mil. o que é que diz? O que é que a legislação diz? Que você vai que Apurados é dos últimos a 12 meses, se receita bruta refere. acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. O que é que foi Beleza. informado? Que o período de apuração é março. Já. Quais são os 12 meses anteriores? Fevereiro de 2018, aí vai voltando, março de 2017. Beleza, professor. Tá? Não é o acumulado de janeiro a dezembro, tá? Sempre vão ser os 12 meses anteriores ao período de apuração.
Outra coisa, essa alíquota de 10,70, ela tem uma listagem, a professora, que tem dizendo Tem. que Lá na lei complementar 123, eu acho que eu disponibilizei para vocês, se eu tem no estiver AVA, enganada. tem no AVA. Pronto. Essa lei, lá no final, tem os anexos. Aí tem o anexo 1, são os percentuais, as alíquotas nominais para o comércio. Anexo 2, alíquotas nominais para a indústria. 3, serviços. Então, e ele é dividido por faixas, tá? Faixa 1, que vai de até 360 mil, a faixa 2, de 360.001 até um determinado valor. E aí, para cada faixa, tem uma alíquota e o valor da parcela a deduzir, tá? Mas vocês não precisam se importar em decorar isso, não, tá? Porque eu vou informar para vocês, na prova eu informo, tá? E no exercício é porque vocês têm como, embora na prova vocês também vão ter como pesquisar, né? Mas vocês vão poder pesquisar, então vocês vão lá na alíquota, lá na lei complementar, e lá vai ter a parcela de 960 mil, ela está em qual faixa? Na faixa em que a alíquota nominal é 10,70, e nessa faixa a parcela a deduzir é 22.500, então tem que ser feito esses cálculos aplicando a alíquota e deduzindo a parcela, dividindo pela receita bruta, né, que é os 960 mil, para se chegar a uma alíquota efetiva. A essa alíquota efetiva, nós vamos aplicar sobre a receita do período, que é o que a gente vai pagar em abril. A gente quer saber o valor referente ao mês de março, que será pago em abril. É o quê? 50 mil vezes a alíquota encontrada. Beleza. Mas a professora coloca isso aí na prova, essa informação das alíquotas? Isso o quê? As alíquotas, se a senhora poderia colocar na prova, ajuda. Uhum. Tá. Ok, alguém tem alguma dúvida? Fernanda, entendeu? Entendi, o meu só deu uma diferencinha porque na calculadora o meu percentual deu 8,35. Aí Eu o acho meu que eu total vi no final seu. deu 4,175. Por causa das casas decimais aqui que eu coloquei na calculadora. Ah, tá. Foi 4, Se eu me lembro acontecer isso mesmo. na prova, Não, não tem problema não, viu? Essa a questão assim de senhora releva. arredondamento, eu considero, viu? Se preocupe com isso não. Porque às vezes você considerar, se você arredondar, aí ele dá um número bem diferente mesmo. No caso nem foi tão diferente, né? Porque o seu deu 475 e eu considerei aqui Foi. 8,36%, né? E aí ficou 478,3. Mas aí não tem problema não, o raciocínio e estando todo correto, isso aqui não tem problema, tá bom, Fernanda? Então, vamos lá para a segunda questão. Segunda questão do Simples Nacional. Vamos lá. Segunda questão. Deixa eu só ler o enunciado aqui. A empresa ABC, microempresa, optante pelo Simples Nacional, obteve receita bruta resultante exclusivamente da revenda de mercadorias no mercado interno, que é pelo anexo 1 lá da Lei Complementar 123, não sujeitas à substituição tributária. A empresa não possui filiais. Calcular o imposto devido em julho de 2019, de acordo com as informações a seguir. Essa empresa, ABC, o período de apuração é julho, tá? Para pagamento em agosto. A receita do período de apuração, que é julho, foi 28 mil. A receita bruta acumulada é 163 mil. E a receita bruta dos 12 meses anteriores ao período de apuração é 247 mil. Então, a gente vai seguir o mesmo raciocínio, sendo que aqui, nessa questão, já está bem tranquilo, porque a primeira vocês tinham que saber
né, que era de fevereiro de 2018 a março de 2017. Aliás, de março de 2017 até fevereiro de 2018. Aqui eu já coloquei o valor, né? Mas vocês têm que atentar, têm que saber, porque na prova eu posso tanto já informar o valor, quanto eu posso colocar como nessa primeira questão, né? O faturamento de cada mês, para que vocês cheguem à receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração, tá? Mas aí na segunda questão já foi informado o que é que nós temos. A receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração é 247 mil. 247 mil, que, segundo a lei complementar, ele está dentro da faixa que vai de 180 mil a 360 mil. Se está dentro dessa faixa, nós vamos, a lei complementar diz que a alíquota nominal é de 7,3%, 7,30%. E a parcela a deduzir é de 5.940. Para a gente chegar à alíquota efetiva, o que é que nós vamos fazer? Gente, só um instantinho, só pegar aqui uma calculadora. Que eu não fiz aí direto no Excel. Deixa eu só confirmar aqui. Então, vamos lá. Nós temos como receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração, 247 mil. A alíquota informada pela lei complementar para essa faixa é de 7,3%. A parcela a deduzir para essa faixa é 5.940 menos, e dividido pela própria receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração, que é 247 mil. Divide. Dá 0,0049, né? 0,049 é a alíquota efetiva, que quando a gente multiplica isso vezes 100, a gente, opa, que aqui já está vindo por percentual. Aqui é igual a 0,049 vezes 100. Ah, meu Deus, não está mudando. Se a gente não arredondar, ele fica 4,895, né? Que arredondando é 4,90, tá? Aí vem a questão do arredondamento. Então, qual é o Simples Nacional devido no mês? Vai ser a receita do período de apuração, tá? Que de acordo com o enunciado da questão, a receita do período de apuração é 28 mil, então a gente vai multiplicar os 28 mil vezes a alíquota que a gente encontrou, a alíquota efetiva, que aí ou vocês multiplicam por o 4,9 arredondando, que dá 1.372, se você arredondar, dá 1.372, tá? Não arredondando, dá 1.370,60. Vamos combinar logo de arredondar, que aí a gente não fica com divergências, tá? Vamos considerar duas casas decimais, arredondando aqui logo para 4,90, e 4,90 é 1.372, que aí a gente não fica com divergência nos valores. Ok, babies? Isso, Reginaldo, é só seguir essa estrutura, tá? As alíquotas, eu posso colocar as alíquotas, tá? Mas aí você tem que saber a estrutura. E o grande lance é a questão da receita bruta acumulada do período anterior, né?
que se eu informar, ótimo, é simples assim. Mas se eu não informar, você vai ter que somar dos últimos 12 meses. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, os percentuais a gente já combina de arredondar para não ter problema, tá? A terceira questão, nós vamos ter aí, considere a empresa Tudo Barato Limitada, com as seguintes receitas totais mensais de revenda de mercadorias, sem substituição tributária, exceto para o exterior. Período de apuração é janeiro de 2018. A receita bruta do período de apuração é 207 mil. A receita bruta acumulada da empresa nos 12 meses anteriores ao período de apuração é 1.600.000. Calcular o imposto devido do mês de janeiro. A terceira questão é o mesmo raciocínio, aliás, todos são, né? A alíquota nominal para essa faixa, né? Que ela teve receita bruta acumulada nos 12 meses. Eu estou na terceira, né? Desculpa. Terceira. Empresa Tudo Barato. Ela teve receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração de 1.600.000, tá? Essa faixa de 1.600.000, a alíquota nominal considerada pela lei complementar é 10,70%. A parcela a deduzir é 22.500. A parcela a deduzir. E aí, a gente tem, para a alíquota efetiva, é 1.600.000, não é? Porque em 1.600.000 1.600.000 é a receita bruta acumulada, né, nos meses anteriores ao período de apuração, já está aí na questão, 1.600.000, vezes os 10,70%, menos a parcela, que é 22.500, dividido por 1.600.000. A gente vai ter aqui uma alíquota efetiva de 9,29%, tá? A alíquota efetiva de 9,29%, e a gente vai ter um valor a recolher do Simples Nominal no mês de R$ 19.230,30, tá? R$ 19.230. R$ 19.230,30. É o mesmo raciocínio. Certo? Tranquilíssimo, né? Até aqui. Foco na receita bruta, no cálculo, sim. Show. Então, a questão é, o que é que vocês vão atentar? A receita bruta acumulada, porque é o principal, que se precisa saber para poder... Nessa questão, tem informado o valor da receita mensal? Professora, a minha não bateu, não. Receita mensal, receita mensal. Ó, período de apuração, janeiro de 2018. Receita bruta do período de apuração, ou seja, a receita bruta de janeiro de 2018, 207 mil. Receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração, 1.600.000. Vamos ver, né, Fernanda? Pode ser o que tenha feito errado aqui, porque as coisas feitas na madrugada podem não dar certo, né? Vamos lá, com sono. O que é que nós temos? Vou fazer até aqui. 1.600.000. Confirma para mim se a alíquota é essa mesmo, Fernanda. A alíquota está certa. Pronto, então eu tenho 1.600.000 vezes 10,7%, dá 171.200. A esse 171.200 eu vou diminuir 22.500,
menos dá 148.700. Quando eu divido 148.700 por 1.600.000, 1.600.000, divide, dá uma alíquota de 0,093. Quando eu multiplico 0,093 vezes 100, dá 9,29. Porque a minha calculadora está aqui 3 casas, 9,294. Então, arredondando, fica mesmo 9,29. Se eu pegar os 207 mil, que foi a receita informada do período de julho de 2018, receita bruta do período de apuração, 207 mil. Se eu pegar os 207 mil e multiplicar por 9,29, deu isso, 19.230. Alguém deu diferente também? Professor, eu peguei o 10,69 e multipliquei por 207 mil. 207 vezes 10,69, eu não multipliquei. Não Não. sei de onde foi que veio. Não, os 10,70, né, a alíquota que é dada lá na lei complementar, ó, tá acompanhando aí no Excel, 1.600.000 vezes a alíquota nominal. Qual é a alíquota nominal? É 10,70. É a alíquota nominal que é informada lá na lei complementar. Talvez o teu tenha ficado diferente se você tiver colocado diferente dessa alíquota. Não, eu botei igual. Eu acho que o deu errado foi nessa 9,29, eu acabei repetindo os Os 10, 10. Não, porque acho aqui que no foi um errinho final, aqui. no final a gente vai, porque os cálculos são para encontrar a alíquota efetiva, né? Porque a gente tem a alíquota nominal, que é dada pela lei complementar. A gente vai ter que chegar aqui à alíquota efetiva para poder calcular o imposto devido. Vou botar aqui. Devido. 19.230. Pronto, professor, eu tinha errado. Eu tinha repetido a alíquota da tabela na efetiva. Pronto, não tinha colocado Deu certo. 9,29, né? Aham. Show. Então, vamos para a quarta questão. Professor, em relação que a senhora comentou, que para a gente se atentar a salvar as atividades, mas fica lá no trabalho disponível. Ah, fica, né? Mesmo depois que vocês Mesmo depois repostam, que passa do entrega. prazo. Uhum. Certo. Vocês só não conseguem mais repostar, né? Colocar a resposta, mas conseguem acessar o trabalho Mas ainda. consegue ver. Ah, tá ótimo, então. Obrigada, Fernanda. Então, vamos lá para a nossa quarta questão. Na quarta questão, o que é que nós temos? A indústria produção. A indústria produção apresentou as seguintes receitas totais mensais de venda de produtos sem substituição tributária. Período de apuração fevereiro de 2019, a receita bruta do período de apuração é 602 mil, a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração é 3.700.000. Calcular o imposto devido em fevereiro, sabendo que a indústria produção limitada teve vendas canceladas no valor de 96 e descontos incondicionais de 12 mil. Então, vamos nós. A indústria produção, ela está dentro de uma faixa em que a alíquota nominal, pelo fato da sua receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração ser 3.700.000, ela está numa faixa em que a alíquota nominal é de 30%. E a parcela a deduzir, 720 mil, porque ela já está quase lá no final, né? 3.700.000, a alíquota é de 30%. A parcela a deduzir, 720 mil. Então, vamos para o cálculo da alíquota
efetiva. A alíquota efetiva é 3.700.000, 3.700.000 vezes 30%, menos 720.000, que dá 390.000, dividido pelos próprios 3.700.000. Divide, dá uma alíquota de 0,105, tá? 0,105, que quando a gente multiplica por 100, nós vamos ter, 0,105 vezes 100, a gente vai ter uma alíquota efetiva de 10,50, tá? Eu acho que eu errei aqui, gente. 3 milhões, ou 390.000 dividido, Tá certo mesmo, professor. tá? Por Tá 3, certo, certo mesmo. professora. Porque deu 10,54 mesmo. 100 vezes 10,54, ok. Eu tinha dado diferente. Então, ok, mas eu errei aqui. Por quê? Porque é que diz aqui a questão. Calcular o imposto devido, sabendo-se que a indústria de produção teve vendas canceladas no mês de fevereiro no valor de 96.000 e descontos incondicionais de 12.000. A receita bruta do período de apuração é 602.000. Ok. Só que nós vamos ter que fazer o seguinte. R$ 602.000 menos 96.000 de vendas canceladas, menos 96.000 referente às vendas canceladas, e menos 12.000 referente aos descontos incondicionais. Ao valor, 494.000. Então, a gente não vai aplicar a alíquota sobre os 602.000, porque ela teve venda cancelada e descontos incondicionais no total, 96.000 de vendas canceladas e 12.000 de descontos incondicionais. Então, ao invés de calcularmos a alíquota encontrada de 10,54%, a alíquota efetiva, sobre a receita bruta do período de apuração, 602.000, a gente vai ter que calcular sobre 494.000. Por quê? Porque a gente sempre, a receita bruta, a gente vai ter que diminuir as devoluções de vendas, as vendas canceladas e os descontos incondicionais. Então, o Simples a recolher, o Simples Nacional a recolher, vai ser de 52.067,60. Simples Nacional devido 52.000. Também tem que atentar para isso, tá? A receita bruta é 602.000. Só que o valor que vai ser pago vai ser sobre a receita líquida, porque se houver venda cancelada, devolução de vendas, descontos incondicionais, eles vão ter que ser reduzidos, tá? Da receita bruta. Então, ao invés da gente aplicar a alíquota efetiva encontrada sobre os 602.000, a gente vai ter, vou botar aqui, receita bruta do período, 602.000. Só que a essa receita bruta do período, a gente vai ter que diminuir
as vendas canceladas, os descontos incondicionais, que dá um total aí, fica 494 mil. Ok? Ficou entendido isso? Sim, professora. Pronto. 52.067,60. Isso mesmo, Lucas Laurindo. É porque eu, nas pressas, eu nem li lá o restante da questão. E, por último, a quinta questão. Ver se tem também alguma coisa a deduzir. Tem, não. A indústria Fabrica Tudo Limitada apresentou as seguintes receitas totais mensais de venda de produtos sem substituição tributária. Período de apuração é março de 2018, a receita bruta do período de apuração é 502 mil, e ela teve como receita bruta acumulada dos últimos 12 meses 1.800.000. Então, nós vamos ter, para essa receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração, a alíquota nominal é 14,7%, a parcela a deduzir é 85.500, e aí, fazendo os cálculos, tá? Que a receita bruta, aqui nas pressas eu nem fiz mais, a receita bruta acumulada do período de apuração é 1.800.000, 1.800.000, e aí, fazendo os cálculos, tá? 1.800.000 vezes os 14,7%, vai dar um total de 264.600, menos a parcela, né, que a gente tem que deduzir, 85.500, menos, dividido por 1.800.000, divide, vai dar uma alíquota efetiva, 100 vezes, de 9,95%. E aí, a receita do período, a receita bruta do período de apuração, receita bruta, período de apuração, receita bruta do período de apuração, que é 502 mil, receita bruta do período de apuração, que é 502 mil, a gente multiplicar o percentual de 9,95%, igual 502 mil vezes 9,95%. Total, simples devido. R$ 49.949. Dúvidas? Professora, eu cheguei nesse resultado também, mas foi com outra alíquota. Foi de 11,20. Peraí. Eu também. Então, peraí. Essa linha está certa? Essa que ficou na questão não seria se fosse 1.801.001? Peraí, vamos lá. Eu já disse, foi questões feitas na madrugada. Vamos lá. A alíquota não é 14,7? Isso, eu fiz com 11,20. Tá, pois então, peraí. Rapidez aqui, vou abrir a lei complementar. Eu posso ter visto errado. Só um instante. Vamos abrir aqui, lei É complementar. 11,20, professora. Então pronto, a gente já corrige agora. Muito bem, então todos atentos aí. Mas é o seguinte, a lei indústria, tá? Vocês estão olhando no anexo 1 ou no anexo 2? É o da indústria mesmo, professora.
Ainda tinha essa esperança, ó. Peraí, estou abrindo aqui o anexo. Vai ver que eu que olhei do anexo 1, né? Anexo do comércio da indústria. Qual é a alíquota, ou qual é o valor? Ah, isso mesmo, babies. Vocês têm toda a razão, porque a faixa que eu peguei é o 1.800.001. Exatamente. Vocês têm toda a razão. É Mereço um ponto, 11. hein, professor? Hã? Mereço um ponto, hein? Muito bem, você está de parabéns. Vou lhe dar uns parabéns, já é suficiente. A parcela a deduzir do 11,20, 22.500. 22.500. Isso aí, por isso que eu digo, não vão fazer não vão fazer a prova de madrugada, viu? Porque vocês trocam aí. A faixa é 1.800.000, a receita é 502.000, então não é 49.949. O engraçado, professor, é que bate esse valor aí. É? Vale, que legal. Então, No meu peraí. bateu esse valor. 1.800.000 vezes 11,2. Sabe por quê? Ah, não, que eu ia dizer porque a diferença é de 1 centavo, mas não tem nada a ver. A alíquota é 14,7, a outra 11%. Vamos deduzir a parcela 22.500 menos dividido por 1.800.000. A alíquota é a mesma, deu 0,100 vezes 100. A alíquota é a mesma, 9,95. Que coincidência, né? Show. Pronto. Valor esse, 49.949 realmente. A alíquota mesmíssima se a gente considerasse os 14,7. Talvez seja por conta da parcela a deduzir lá, que é bem maior também. Pronto. Então é isso. Ó. O que é que vocês têm que atentar no Simples Nacional? Sempre. Quem é o meu monitor? Opa, peraí, deixa eu ler aqui, que eu perdi. Ah, o Disseu, né? Não, não vai ter história de ponto para ninguém aqui, viu? Ei, deixem de conversar na aula, tá bom, viu? Tá bom das conversas. Vamos lá. O que é que vocês têm que atentar aí no Simples Nacional? Sempre a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração, porque a partir dessa receita vocês irão calcular a alíquota efetiva, né? Encontrar a alíquota efetiva. E aí, se for informada na questão, ótimo. Se não, vocês terão que somar os meses, né, os 12 meses anteriores, para se chegar a essa receita bruta e encontrar a alíquota efetiva. Também vocês devem atentar que quando for calcular o Simples Nacional devido, se tiver valores de dedução, né, como devolução, descontos incondicionais, vendas canceladas, vocês vão ter que deduzir. Vão aplicar a alíquota efetiva sobre o valor líquido, sobre a receita líquida, tá? Para poder se chegar ao Simples Nacional devido, tá? Então, essas são as principais particularidades do Simples Nacional, ok? Aí vocês estudem tanto
o exercício 1, tá? Que foi passado para vocês, sobre a atividade 1, sobre o Simples Nacional, e essa atividade 2 dos cálculos. Tá bom? Alguém ainda tem alguma dúvida sobre o Simples? Não, professor. Show. Então, posso passar para a atividade do lucro presumido. Agora, como assim, Claudeni? A prova é quarta-feira, viu? Então, vamos lá. Vou interromper aqui o compartilhamento. No final da aula, eu disponibilizo para vocês, tá? Essa resolução do Simples Nacional. Final da aula, eu disponibilizo. Vou compartilhar agora a do lucro presumido, tá? Deixa eu só abrir aqui os enunciados. Sim, Reginaldo, eu vou disponibilizar lá no APA, tá? Essas resoluções. Essas duas em Excel. Já está aparecendo, né? A primeira questão não fiz. Foi feito na quarta-feira, que eu já coloquei como exemplo para vocês, para que vocês conseguissem fazer as outras questões. A segunda foi feita na aula passada, a terceira também, e tem as questões de múltiplas escolhas. A primeira das múltiplas escolhas nós fizemos também, tá? Na aula passada. Segunda, terceira e a primeira das múltiplas escolhas. E aí agora a gente vai ver a primeira questão e o restante das questões de marcar, né? De múltiplas escolhas. Então, vou ler aqui o enunciado, tá? Para a gente resolver aí a primeira questão. O posto de gasolina abastece bem, tem 2 irmãos como sócios, o José Pereira e o Antônio Pereira. No primeiro trimestre de 2018, apresenta as seguintes contas de resultado. Receitas com revenda de combustível 1.500.000, receita com revenda de mercadoria 150.000, receita com lavagem e lubrificação 75.000, rendas com aluguel de espaço físico para terceiros 1.000, despesas gerais 1.526.000 e o resultado antes dos tributos 200.000. Pede-se, calcule o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social do lucro líquido pelo lucro presumido. B, apresente os lançamentos contábeis necessários, débito, crédito e valor, para o registro, os lançamentos contábeis necessários para o registro contábil do imposto de renda e da contribuição social. Então, vamos nós. Nós temos as contas de resultado, tá? Onde nós temos o quê? 1.500.000 referente a receitas com revenda de combustível, receita com revenda de mercadoria 150.000 e receita com lavagem de lubrificação 75, lavagem e lubrificação 75.000. Por que eu separei assim? Porque cada uma dessas, para o imposto de renda, vão ter alíquotas distintas. Tá? Para o imposto de renda, a receita com revenda de combustível, a alíquota de presunção é 1,6%. A alíquota para revenda de combustível, alíquota de presunção, tá? Essas alíquotas aqui são alíquotas
de presunção, que a gente está falando de lucro presumido. É o regime de tributação baseado em presunção, como o nome já diz, lucro presumido. A gente tem uma presunção. Parte-se da receita bruta, aplica-se, se houver deduções, deduz como ICMS, substituição tributária, IPI, devoluções, descontos incondicionais, vendas canceladas. Se houvesse, a gente iria deduzir. Aqui no caso, não houve, tá? Não houve, então a receita líquida vai ser igual à receita bruta, tá? A receita líquida vai ser igual a receita bruta vai ser igual à receita líquida. A receita bruta vai ser sempre a mesma, tá? Aliás, nesse caso, né? Nessa situação, vai ser igual, por quê? Porque não houve nenhuma dedução. Se não houve dedução, óbvio, né? A receita bruta vai ser igual à receita líquida. Então, as alíquotas de presunção, o que é que nós vamos ter? Para a revenda de combustível, é 1,6% imposto de renda, tá? Receita com revenda de mercadorias, a alíquota de presunção é 8%. Receita com lavagem e lubrificação, a alíquota de presunção é 32%. No caso da contribuição social, não tem isso, né? A contribuição social, se for revenda de qualquer coisa, é 12%. E se for serviços, é 32%, tá? Então, o que é que nós vamos ter? Para a prestação para a venda de combustível, revenda de combustível, nós vamos ter uma receita de 24 mil. Para a receita com revenda de mercadorias, que é 8%, a gente vai ter uma receita de 12 mil. E para a receita com lavagem e lubrificação, que é 32%, a gente vai ter uma receita de 75 mil. Desculpa, de 24 mil, né? A receita bruta que é 75 mil. Além disso, ela teve com rendas com aluguel de espaço para terceiros, que não faz parte do objeto do posto de gasolina, né? A revenda de combustível faz parte, a receita com revenda de mercadorias também, e a receita com lavagem e lubrificação também. Só que as rendas com aluguel de espaço para terceiros não faz. Então, a gente vai somar integralmente, ela não vai participar desse cálculo da presunção. Então, qual é a minha base de cálculo? A minha base de cálculo, que deu 61 mil, se refere a quê? Os 24 mil da receita de revenda de combustível, os 12 mil da receita de revenda de mercadorias e os 24 mil da receita com lavagem e lubrificação, mais as outras receitas, que dá um total de 61 mil. No caso da contribuição social, ela é o mesmo raciocínio. O que vai mudar? As alíquotas. Por quê? Porque a gente vai ter o que for revenda é 12% e o que for serviço, 32%. Então, 1.500.000 vezes 12%, nós vamos ter os 150 mil vezes 12%, e o serviço, né, lavagem e lubrificação é serviços, refere-se a serviço, nós vamos ter 24 mil, aplicando os 32% sobre os 75 mil. Total, a base de cálculo, né, o lucro, que na verdade essa base de cálculo é o que nós vamos chamar de lucro presumido, vai ser de quanto? Para o imposto de renda, a base de cálculo é 61 mil, e para a contribuição social, a base de cálculo é 223 mil, que é o 180 mais os 18, mais os 24 mil, 223 mil. Mais os 1.000, que são as outras rendas, né, as outras receitas. Qual é o imposto devido? Imposto de renda devido
61 mil vezes 15%. Nós vamos ter um adicional de R$ 100, que quer dizer o que esses R$ 100? A parcela que excedeu, porque nós temos um trimestre, né? Então, a parcela que exceder 60 mil, a gente aplica 10%. Então, eu tenho 61 mil menos 60 mil, que é 1.000, vezes os 10%, aí a gente chega aí esse adicional de 100. Por isso que o imposto a recolher, baseado no lucro que a gente encontrou, é de 9.250, 950 mais 100. No caso da contribuição social, como não tem adicional, é o quê? Só os 9% sobre o lucro presumido, que é 223 mil. Total, 20.070. Dúvidas? Alguém fez diferente, encontrou outro valor? Vocês ainda estão aí? Sim, Quais, professor. quais alíquotas, Reginaldo? As que variam são a do imposto de renda, tá? Porque contribuição social é mais tranquilo. Porque se for venda de mercadorias, a gente vai ter, se for venda de mercadorias, 12%. E se for serviço, seja ele qual for, é 32%, tá? No caso do imposto de renda, eu disponibilizei uma tabela para vocês, mas aí, como o Claudemir está dizendo, se for alguma muito diferente, porque a maioria de revenda de mercadorias é 8%. Mas no caso de venda de combustível já é 1,6%, não é? Existem alguns serviços que são 16%, outros que são 32%. Para o imposto de renda, varia. Mas aí não se preocupem que isso, quando for essas situações distintas, eu vou informar na prova, tá? As alíquotas. Mas, assim, contribuição social, venda de mercadorias é 12%, prestação de serviço, 32%. Para o imposto de renda, é que varia esse alíquota para presunção, mas aí eu informo para vocês. E a alíquota do imposto mesmo, do imposto a recolher, imposto de renda é 15% e contribuição social é 9%. Isso, pois é, porque a do simples você vai lá para a tabela para saber a alíquota nominal, para encontrar a alíquota efetiva, né? Aqui não, a gente vai aplicar alíquotas de presunção que também é informado por lei, tá? As alíquotas para presunção que a gente vai aplicar sobre a receita também vão ser informadas por lei, mas aí eu informo na prova para vocês. Ok, mas alguém tem alguma dúvida? A nossa tributária, né, é um mundo mesmo. Pois é, muita coisa de seu. Então, vamos nós, né? Qualquer coisa, me interrompam. Ok, aqui Peraí, gente, só um instantinho. Ok, a primeira questão, segunda a gente já viu na aula passada, a terceira também já vimos na aula passada. Também esse aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? As questões de múltiplas escolhas, a gente também viu a primeira, tá? Então, eu vou iniciar aqui as de múltiplas escolhas a partir da segunda questão.
primeira questão, a resposta correta é o item A. Segunda, empresa comercial que iniciou suas atividades em 20 de fevereiro de 2017, sendo tributada pelo lucro presumido, apresenta as seguintes receitas no final do trimestre, do primeiro trimestre. Outra dica aqui para o lucro presumido. Atentem para as datas de início, tá? Porque o lucro presumido é um regime de tributação de apuração trimestral. O primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, você tem até o último dia útil do mês de abril para recolher. Então, se ele iniciou em fevereiro, a gente não tem 3 meses. A gente só vai ter fevereiro e março. Nós só vamos ter 2 meses. Então, é importante vocês atentarem também por conta do adicional. Porque adicional do imposto de renda é 20 mil por mês. Se você considerar os 3 meses aqui, vai estar errado. Você vai pagar um imposto maior. Quando, na verdade, eu só tenho que considerar aqui para o primeiro trimestre, fevereiro e março, já que essa empresa iniciou suas atividades em 20 de fevereiro de 2017. Desconsidera a fração de dias, tá? E considera o mês de fevereiro completo. É o quê? Joaquim já quer que eu faça a sexta? Não, vamos ter calma. Sempre em cada trimestre tem que emitir as DAFs, no caso, fazer o cálculo. Porque assim, terminou o trimestre, você vai apurar a receita bruta do trimestre. Aí você faz os cálculos, aí paga em abril. Se você quiser parcelar em 3, você faz o cálculo total, do valor total do imposto a recolher e divide em 3 parcelas. Aí você vai fazer DAF no mês de abril, maio e junho. Aí, quando for no mês de junho, já encerra o mês de junho para poder pagar em julho. Encerra, aliás, o trimestre, né? Para poder pagar em julho. E assim vai indo. É o que, Claudeni? Por cotas? Ah, sim, isso. Você vai dividir o valor total em 3 cotas, em 3 parcelas iguais, né? E sendo que a partir da segunda já vai ter juros, né? Os juros pela Selic. Tá bom? Se quiser pagar em cota única e o valor, né? Pode, se tiver de condições, paga logo em abril o valor total. Se não, pode parcelar em 3 cotas, abril, maio e junho. Não, porque assim, para você ser lucro presumido, você tem que dar dentro do limite de 78 milhões, tá? E aí, se você ultrapassar o limite do ano, aí é que você vai ser excluído. Um limite que não pode exceder, né? Que você quer dizer, Renato? Pronto. Pois é. O limite anual é de 78 milhões. Aí, se você é 78 milhões dividido por 12, é 6 milhões e meio por ano, ou por mês. Só que você você pode, não é que você tenha que ter 6 milhões e meio por mês. Você pode faturar 6 milhões e meio num mês, no outro menos, e assim vai. Você não pode ultrapassar o limite de 78 milhões. O lucro presumido, uma vez feita essa opção, ela é irretratável por todo o ano calendário. Mas se você ultrapassar o limite de 78 milhões, aí no ano seguinte você não pode mais continuar como lucro presumido. Você já fica obrigado a tributar pelo lucro real, se ultrapassar os 78 milhões. Certo, Reginaldo? Ok. Existem fatores que impedem da pessoa optar pelo lucro presumido, mas se ela estiver dentro desse faturamento de 78 milhões, ela pode perfeitamente, né? Agora, por exemplo, que vocês têm que atentar que uma empresa que ela tiver lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, ela não pode de jeito nenhum, ela está impedida de optar pelo lucro presumido, tá?
Então, quando é que as empresas estão impedidas de optar pelo lucro presumido? Quando a receita total do ano calendário anterior tenha sido superior a 78 milhões, empresas que tenham atividades, cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento, investimento, elas também vão estar impedidas. Que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, elas não podem optar pelo lucro presumido, né? E aí, a lei, ela traz algumas fatores, né, que impedem as empresas de optar pelo lucro presumido. Então, o principal é que ultrapassou os 78 milhões, elas já vão estar obrigadas à apuração do lucro real. Se tiver rendimento no exterior, também já vai ser impedida de optar pelo lucro real. Não, é obrigada a tributar pelo lucro presumido. Sendo banco, independente se é novo, não é lucro presumido, não. Sendo banco, banco comercial, investimento, desenvolvimento, caixa econômica, que mais? Corretoras de títulos, todas essas são obrigadas a tributar pelo lucro real, elas são impedidas de optar pelo lucro presumido. Ok? Isso. Essas empresas do setor financeiro, elas estão. As empresas de seguros, né, que exploram atividades de securitização de crédito imobiliário, também vão estar impedidas, né? Essas elas são obrigadas a tributar pelo lucro real, certo? Se elas são obrigadas à apuração pelo lucro real, elas estão impedidas de optar pelo lucro presumido. Vale, Reginaldo? Sim, porque o que é que a legislação traz, né? Que o ultrapassou 78 milhões, ela já é obrigada a apurar os seus tributos pelo lucro real. Ultrapassou 78 milhões, já é obrigadas. Mas essas empresas, elas são impedidas de optar pelo lucro presumido, né? Essas empresas, banco comercial, de investimento, essas que eu já citei, elas são impedidas de optar pelo lucro presumido. E então estão obrigadas à apuração pelo lucro real. E aí, nesse caso, é a atividade dela, não está nem relacionado ao faturamento. Ok? Mas normalmente essas empresas, tu acha que elas têm um faturamento menor que 78 milhões? Pouco provável, né? Só de juros. Então vamos nós, babies. Caso acontecesse. Mas aí a lei é bem clara, tá? Na lei, ele traz isso, né? Empresas impedidas de optar pelo lucro presumido. Aí já na lei ele diz o seguinte, que essas empresas estão obrigadas à apuração do lucro real e, portanto, ficam impedidas de optar pelo lucro presumido. Aí já cita essas empresas de banco comercial, desenvolvimento, entre outros. Então, vamos lá. Professora, voltando à segunda questão, eu queria entender essa dedução de R$ 600 de IR. Segunda questão, dedução de quê, Fernanda? É a segunda questão que está aparecendo aí na tela? Que a gente viu na aula Não, passada? professora, é a de marcar. Ah, É a tá. de marcar. A dedução de quanto? De R$ 600. Pronto, então deixa eu só ler aqui um enunciado e a gente já vê a questão toda. Empresa comercial que iniciou suas atividades em 20 de fevereiro de 2017, sendo tributada pelo lucro presumido, apresenta as seguintes receitas no final do primeiro trimestre. Revenda de mercadorias, 500 mil, descontos incondicionais, 25 mil, receita financeira, 3 mil.
Com imposto de renda retido na fonte, nessa receita financeira, 20%. O imposto de renda a pagar em 30 de abril de 2017, referente ao primeiro trimestre em reais, será. Então, vamos lá. Ele nem pediu contribuição social, mas eu já fiz aqui, porque caso peça, eu já coloquei aí os cálculos da contribuição social também, tá? Mas na questão só pede o imposto de renda. A receita de revenda de mercadorias é 500 mil, ela teve um desconto incondicional de 25 mil, receita líquida 475 mil. Receita de venda de mercadorias, a alíquota de presunção é 8%. Alíquota presunção. A alíquota de presunção para receita de venda de mercadorias é 8%, e aí nós vamos ter aqui um valor de 38 mil. Só que aí nós tivemos outras receitas, né? Receita financeira de 3 mil, tá? A gente chegou a uma base de cálculo de 38 mil, mas nós tivemos receitas financeiras de 3 mil. Qual é a minha base de cálculo? 41 mil, 38 mais 3. Qual é o imposto de renda devido? 41 mil vezes 15%, que dá 6.150. Só que nós vamos ter um adicional. Que adicional é esse? Ela iniciou em fevereiro, então nós vamos ter o quê? 2 meses, que é 40 mil. Se eu pegar 41 mil, que foi o lucro presumido, né? A minha base de cálculo, que é o lucro presumido, 41 mil, menos 40 mil, porque lembram que eu falei que é 20 mil por mês? 20 mil por mês, e ela iniciou as suas atividades em fevereiro. Então, o que exceder ao lucro presumido vai ser só referente a 2 meses. Então, 20 mil vezes 2, 40 mil. Então, se eu pegar aqui o 1.000 vezes os 10%, que é o percentual da adicional, é 100. Meu imposto devido é 6.250. Só que o que é que acontece? É que a legislação permite que eu deduza direto do imposto a pagar o valor do imposto de renda que foi retido na fonte referente a resgate de aplicação financeira. Então, qual foi a minha aplicação financeira? 3 mil. Vocês atentem lá no enunciado da questão, está dizendo, receita financeira, 3 mil, aí tem entre parênteses, imposto de renda retido na fonte, 20%. A legislação me permite deduzir direto do imposto a recolher o valor do imposto de renda retido na fonte, por isso que nós vamos diminuir R$ 600. Imposto de renda a recolher, 5.650. Ok, Fernanda, entendeu? Entendi. Então, vocês têm que atentar. Se a empresa tiver tido receita financeira e tiver resgatado, no resgate, o imposto de renda é retido na fonte. E aí, o que é que a legislação me permite? Recolher. E aí vocês vão me desculpar, que é só do imposto de renda. Tá? Meu imposto de renda retido na fonte, eu posso recolher direto aqui no meu valor do imposto de renda pessoa jurídica a recolher. Então, resposta correta, item E, 5.650 é a resposta correta. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Show. Então, vamos para a quinta questão. É porque a terceira e quarta é de marcar. Terceira, analise as assertivas, tá? Depois vocês leiam com calma, que eu vou ler aqui rapidez.
Não, eu vou conseguir ler rapidez, não. Vou ler aqui. Os descontos incondicionais concedidos não deduzem a receita bruta para fins de limite de utilização do lucro presumido. Uma empresa com receita bruta de 50 milhões e descontos incondicionais de 3 milhões não poderá optar pelo lucro presumido no ano seguinte. A receita bruta dela é 50 milhões. Não, se é 50 milhões, a gente pode. Os descontos incondicionais, eles vão ser, sim, né, deduzidos da receita bruta para fins de limite. Os descontos vão ser sempre para fins de limite, quanto para fins de limite, quanto para cálculo, tá? Ó, até eu coloquei aqui na terceira questão. A terceira questão, ó, na terceira questão, a receita bruta total é a receita bruta ajustada mais as demais receitas. Os descontos incondicionais, eles vão ser deduzidos da receita bruta, tanto para fins de limite quanto para fins do cálculo, tá? Então, nessa questão, os descontos incondicionais concedidos não deduzem a receita bruta, deduzem sim, para fins de limite de utilização do lucro presumido. Eles deduzem, então o item A está correto, tá? Ela deduz sim. A opção pelo lucro presumido será manifestada com pagamento da primeira cota ou única cota do imposto devido, correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano calendário. Está correto? Então, apenas a afirmativa número 2 está correto, tá? Na afirmativa 1, ele está errado porque diz que não deduz para fins de limite. Deduz sim. Então, terceira questão é item D de dado. Quarta questão. Companhia X, que iniciou suas atividades em 28 de fevereiro, apresentou receita total de 71 milhões. A W apresentou receita bruta de 92, incluído 15 milhões de IPI, e a Y, receita de 70, mais 10 de resultado positivo. Analisando a possibilidade de utilizar o lucro presumido, concluímos que, vamos lá, a companhia X, que iniciou suas atividades em 28 de fevereiro, apresentou receita total de 71 milhões. Se ela iniciou sua atividade em 28 de fevereiro, eu só tenho que considerar 11 meses. 6 milhões e meio vezes 11 dá um total de 71 milhões e 500. Então, ela teria, o limite dela, da companhia X, era de 71 milhões e 500. Se ela faturou até 71 milhões, então ela pode optar pelo lucro presumido. A companhia W apresentou 92 milhões ao longo do ano inteiro. Desses 92, a gente vai diminuir para fins de limite 15 milhões de IPI, 77 milhões. Então, ela também pode optar, porque o limite para o ano inteiro é 78 milhões. E a companhia Y teve receita bruta de 70, mais 10 de resultado positivo de participações. Essa receita, ela não é somada. Receita da equivalência patrimonial, resultado positivo de participações societárias não se soma. Então, a companhia X, W e Y, todas três podem optar pelo lucro presumido. Resposta correta, A de avião. Entendido? Então, entenderam, né? Vamos embora. Quinta questão, penúltima questão. Quinta, qual é a resposta correta? O valor é a recolher 1.200. O que é que diz a questão? Empresa prestadora de serviço de limpeza optou pelo lucro presumido em 2016 e obteve 35 mil de faturamento em cada um dos 3 primeiros trimestres do ano. No quarto trimestre, a receita bruta atingiu 25 mil. Informe o IR devido no dia 31 de janeiro de 2017. Qual é? Se o lucro presumido é trimestral,
Os 3 primeiros trimestres do ano já devem ter sido pagos, era para ter sido pago. Então, a gente vai calcular só do quarto trimestre, que foi 25 mil, porque ele pede o imposto de renda devido em 31 de janeiro. Se é um imposto de renda devido em 31 de janeiro, a gente vai calcular só sobre o faturamento do último trimestre, que foi 25 mil. Se é a receita de prestação de serviço, 32%, imposto de renda a recolher, 15% de 8 mil, que é 1.200. E, por último, para encerrarmos por hoje, vamos para a última questão que o Claudemir queria, ou era o Disseu que estava aperreado aí? Ai, não, era o Joaquim. O seguinte, eu tenho que dizer para vocês que a... O que eu fiz aqui? Que a sexta questão, a resposta é 11 mil e não está lá nos itens das múltiplas escolhas. Quando eu fui resolver, foi que eu vi que não estava, porque a resposta correta é 11 mil. Por isso que o Joaquim estava... exatamente, pegadinha do malandro. Quando eu vi, é porque é 11 mil e não 11.200, tá bom? Vamos lá. Ela teve receita bruta total 720 mil. Vamos, devolução de vendas 20, desconto incondicional 30, receita líquida é 670. Como é revenda de mercadorias, a alíquota é 8%, a gente chegou a uma base de cálculo 53.600. Tivemos outras receitas, que é a receita financeira e o serviço de entrega, que não faz parte do seu objeto, por isso que ela está aqui como outras receitas. Chegamos a uma base de cálculo de 65 mil, onde vamos aplicar um imposto de renda de 15%. Foram só 2 meses, quando é que ela iniciou? Em agosto, né? Então, a gente só vai considerar agosto e setembro, porque o trimestre seria julho, agosto e setembro. Como ela iniciou em agosto, a gente só vai considerar o bimestre, agosto e setembro. Por isso que o adicional aqui só são 20 mil, que dá 25.600, 10%, 2.560. Ela teve, sobre a sua receita financeira, um imposto de renda retido na fonte de 20%, que dá 1.400. O imposto de renda a recolher, 11 mil. Finalizamos, assim, a nossa atividade sobre o lucro presumido. Alguém tem alguma dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre. Não? Tudo em paz? Então, vamos lá para a gente encerrar, que já são 10h30. Mais de 10h30, né? A nossa provinha no dia 23 de setembro, é a primeira chamada, tá? Só vai... o que, Gabriel, as resoluções? Mas eu vou no Moodle, tá? Terminando aqui a aula, eu já disponibilizo no Moodle, tá? Não é no Unifor Online, não, no Moodle, tá bom? Junto lá com as aulas. Então, prova quarta-feira, dia 23, segunda chamada, dia 25. Só faz a segunda chamada quem realmente não fizer a primeira chamada, tá? Como eu falei no primeiro dia de aula, segunda chamada só faz quem não fizer a primeira. Como é que vai ser a prova? A prova, a coordenação, ela está incentivando os professores, né, recomendando que os professores utilizem o AVA, o Moodle, para poder aplicar as provas. Só que o que é que acontece? Como o AVA, o novo ambiente virtual, é novidade, eu não fui falando para vocês como a gente não se familiarizou.
né, sobre a aplicação de provas lá no AVE. Então, o que é que eu vou fazer na AV1? Vocês vão, eu vou disponibilizar para vocês na pasta trabalho, lá no Unifom Online, a prova na quarta-feira, dia 23, a partir de 21 horas, que é o horário da aula, tá? Então, vai ser disponibilizada, a AV1 vai ser disponibilizada para vocês na pasta trabalhos, na quarta-feira, dia 23. E vai ficar disponível até o dia 24. Vocês vão ter 24 horas para fazer a prova, tá? Esse melzinho na chupeta, agora para a AV1 vai ser dessa forma. E quem for fazer segunda chamada, atentem bem para o que eu estou falando. Só vai estar disponível no horário da aula, de 21 horas às 22h40, tá? Então, primeira chamada, 24 horas a prova disponível no Unifom Online, na pasta Trabalhos, que vocês já conhecem muito bem, e a gente já fez as atividades dessa forma, tá? Para a AV1, vamos utilizar ainda o Unifom Online. A partir da AV2, a gente já só no AVA, mas para a AV1 ainda vou permitir, tá? E a segunda chamada somente no horário da aula, tá? Somente no horário da aula, 21 às 22h40. Então, é bem melhor, quem quiser 24 horas, fazer a primeira chamada, sem contar que a segunda chamada só faz quem não fez a primeira, e o nível é um pouquinho superior da AV1, né? Por justiça. Ainda não elaborei, Reginaldo, eu vou fazer isso no final de semana, tá? Eu não, assim, muito complicado. Resumindo, todo mundo faça a primeira chamada. Professora, O conselho que lhes dou. Oi? Professora, que eu tô entrando agora, eu me transferi agora, e aí eu tô chegando hoje. E aí eu não entreguei essas atividades, né? Aí eu queria saber quando é que eu posso entregar, como é que esses vale-notas, essas atividades. O que é que acontece, Júlia? As atividades eu sempre disponibilizo também lá na pasta Trabalhos e eu dou o horário da aula, porque assim, eu sempre tá a matéria, no outro dia eu passo essa atividade e peço para repostarem até o final da aula, tá? E aí eu não costumo abrir mão, porque para o aluno que não fez no dia, para me entregar depois, porque tem o tempo lá na pasta Trabalho e eu só deixo disponível naquele tempo. Mas como você está chegando hoje, aí é um caso diferente, né? A sua situação. Porque essas atividades, quem fez as 3 atividades que entregou, vai ter um ponto acrescido à nota da prova, tá? Então, a prova vai valer 10, normal, mas se você tirar 9, fica com 10, se tiver feito os 3 trabalhos. Mas aí você, como é uma situação diferenciada, eu vou ver com você. Você já está no grupo, no nosso grupo do WhatsApp? Tô não, professora. Tá, pois deixa todo mundo sair, que aí eu fico conversando só com você, tá bom? Tá certo. João Vitor, você também entrou depois, porque eu disponibilizei no Torpedo o link para entrar. Se você tiver matriculado desde o início, tá lá no Torpedo. O link que você já entra direto com esse link, convite, que eu disponibilizei. Tá bom? Então, gente, é isso. Ó, só para a gente concluir aqui em relação à prova. Prova, primeira chamada, dia 23, vai estar disponível na pasta Trabalho a partir de 21 horas e vai ficar até 21 horas do dia 24. Quem for fazer, só vai fazer segunda chamada quem não tiver feito a primeira. E quem for fazer a segunda chamada só vai ter o horário da prova, o horário disponível para realizar a prova no horário da aula, de 21 às 22h40. Matéria da prova, Simples Nacional e Lucro Presumido. Estudem material disponível, legislação e os exercícios resolvidos. Esses que a gente resolveu hoje, esses 2 em Excel, eu vou disponibilizar lá no AVA, quando terminar a aula eu disponibilizo para vocês. E que mais?
Acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta? Tchau, professora. Boa Tchau, noite. gente. Não vou nem fazer a chamada que eu já tô rouquinha, não tô conseguindo nem falar. Tchau, gente. Pois até quarta-feira. Boa noite. Qualquer coisa, fiquem de olho nos torpedos e no grupo, tá bom? Boa noite. E vão estudar, viu? Nada de sair final de semana, não. Mas Bom você final de vai falar semana. comigo? Pode ficar aí que eu vou falar com você. Só Tá certo. esperar o pessoal sair, tá bom? Tá certo.